Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Juliano Godoy e este é o Imigrandes. Hoje é um episódio muito especial. Amanhã, 8 de março, é o Dia Internacional das Mulheres. E o nosso podcast não podia deixar de homenagear todas essas mulheres que tiveram a coragem e ousadia de empreender. Eu sempre digo aqui que empreender já é foda, empreender fora de casa é foda ao quadrado. E ser mulher, empreender fora de casa, para mim, então, é foda ao cubo, é impressionante. Para contar a história delas, acho que para representar todas essas mulheres, eu vou bater um papo hoje aqui com a Alessandra Lessa, que é personal stylist e mora em Chicago. Olá, Alê, tudo bem? Bem-vindo ao nosso podcast. Oi, Juliano, tudo jóia? Em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite, me sinto muito honrada de poder estar participando desse podcast e, principalmente, quando ele vem representando mulheres empreendedoras. Além disso, queria te dar os parabéns pela iniciativa e desejar muito sucesso. Acho que esse tipo de coisa é super importante para nós, empreendedores, e até os futuros, né? As pessoas que têm o desejo de empreender e, através de iniciativas como essa sua, vem ter aí, contribuir, porque vem outras pessoas compartilhando experiências e dicas, enfim, ajuda bastante. Que isso, obrigado. Prazer é meu ter você por aqui. Pra gente começar, conta pra gente um pouquinho então da sua história. Assim, quem é a Alessandra e como você chegou até aqui? Pois é, eu sou uma baiana, sou de Salvador, e vim como muitas mulheres, né, que imigram para os Estados Unidos e para outros países, acompanhando a família. Então, meu marido recebeu uma proposta de trabalho e eu acabei vindo, né, em nome da carreira dele e da família, das oportunidades para os filhos. Eu acabei abrindo mão da minha carreira lá para vir para cá. Fica até pesado isso, mas enfim, é a realidade de muitas mulheres e muitos homens também. Eu conheço casais em que o homem teve que fazer esse trabalho também de deixar a carreira e recomeçar aqui nos Estados Unidos. Comigo foi assim, agora eu confesso que não foi doloroso, porque era algo que eu tinha o desejo, eu já estava um pouco cansada de mais de 20 anos trabalhando com marketing, que era a minha área lá, gestão de marketing, na maioria do tempo em empresas de mídia. Eu estava um pouco esgotada desse ambiente corporativo, mas não passava pela minha cabeça virar uma empreendedora. Passava assim, mudar de ares e começar algo novo, talvez numa outra empresa, talvez em outro ramo. E aí eu vim disposta a uma coisa que eu já sabia que eu queria muito, que era estudar aqui, nada não, eu ia aprimorar meu inglês e fazer algumas especializações. O que aconteceu depois foi assim uma série de... Eu não diria só coincidências, mas assim, é meio que juntando oportunidades com reflexões. Eu me dediquei nesse primeiro ano que eu passei aqui a pensar um pouco sobre isso, né? Que mudança seria essa que eu faria? Eu comecei a estudar inglês, e foi justamente nesse caminho de estudar inglês que eu fui recebendo conselhos de um professor de inglês que virou para mim, ao invés de estudar inglês, vai estudar algo que você já goste dentro do inglês, tipo uma área, né, em inglês, né? E aí eu pensei muito em design de interiores, que já era um desejo que eu tinha no Brasil. Se eu tivesse a oportunidade de empreender no Brasil, eu teria investido nisso. E aí, dentro disso, eu me matriculei num community college. Lá no community college eu vi a divulgação sobre fashion merchandising e eu comecei a estudar isso também, do tipo, eu acho que isso aqui poderia ser legal. E paralelo a isso, como eu te disse, assim, o primeiro ano meio que sabático, eu comecei a fazer utilizar algumas ferramentas de autoconhecimento, como aquele Ikigai, né, que eu comecei a pensar assim, peraí, no que eu sou boa, o que o mundo precisa, o que me remunerariam para... E aí eu fui fazendo essas reflexões e falei assim, eu acho que fashion merchandising era uma boa, porque eu agrego toda a minha bagagem com marketing. Até no cumprimento do prazo do curso, eu conseguia já tirar várias disciplinas, introdução ao marketing e tal, então eu já eliminava disciplinas e poderia trabalhar numa área que eu super me interesso, que eu gosto muito, que é de moda, só que trazendo todo o meu conhecimento. E aí eu comecei a estudar, entrei na faculdade, comecei a estudar moda, com as diversas disciplinas, styling, e veio a pandemia. No que veio a pandemia, eu pensei, peraí, agora, eu não sei como é que vai ficar isso de você trabalhar numa empresa, né? De você atender pessoas. E aí,
comecei a tomar alguns cursos também de consultoria de imagem online, e nesses cursos eu fui vendo assim, olha, se de repente eu começar a abrir um Instagram, pegar um Instagram e começar a dar dicas, né, de estilo, de tudo que eu tô aprendendo, compartilhar sobre isso. E aí foi vindo, as coisas foram acontecendo meio sem muito planejamento sobre o negócio em si. Mas aí quando eu vi que as pessoas começaram a se interessar, que as pessoas começaram a gostar, eu falei assim, ó, isso aqui pode ser justamente o negócio. E aí, coincidentemente, eu fui para um curso de moda em Nova York, que era durante a semana de moda, o New York Fashion Week. Lá eu conheci várias consultoras de imagem, então teve uma troca muito grande dentro dessa profissão. E quando eu voltei, tivemos a pandemia, então fechou tudo. E aí eu falei assim, ó, isso que agora é só uma dica, acho que tá na hora de virar a profissão. E aí troquei o nome do perfil, comecei me apresentei, fiz o grande post de apresentação. Eu agora sou uma consultora de imagem, então tem lá o marco em abril de 2020. O marco de assim, eu agora sou consultora de imagem, estou aqui, estou oferecendo meus serviços, tenho essa bagagem, né, de estudo. E veio a primeira cliente, a segunda, a terceira, e aí foi isso. Que legal, que legal. Acho que tem bastante coisa pra gente explorar aí, né? Eu quero falar um pouco mais sobre o curso que você fez, sobre o seu uso de mídia social. Mas eu queria voltar um pouquinho na vinda para cá, né? Você falou, porque eu acho que isso é um marco importante, né? Você falou, como muita gente você veio apoiando, né, a família, né? E aí, né, muitas vezes vem a mulher, vem apoiando o marido, mas tem vice-versa também. Como foi esse processo, assim, quando o seu marido falou para você, nós vamos para os Estados Unidos, todo mundo falou, né, vamos embora, é isso aí, todo mundo feliz, ou falou assim, peraí, não, e a família, e minha carreira, porque você falou que você trabalhava, você teve que dar uma pausa, ou mudar, ou abrir mão, etc. Como foi aquele momento, assim, de vamos sair do nosso país? Pois é, foi bem interessante, e eu acho que até um pouco diferente de muitas pessoas, assim, porque quando meu marido recebeu a proposta, eu fiquei felicíssima. Fiquei assim, foi muito mais eu do que ele, porque era um sonho que eu já tinha, de morar fora, não especificamente nos Estados Unidos, mas de viver uma experiência no exterior. Foi justamente numa época em que eu estava tratando a papelada do meu filho fazer um intercâmbio, que eu achava super importante isso para ele, então eu estava cuidando do intercâmbio dele. Coincidiu, como eu te falei, assim, eu estava numa fase bem esgotada do trabalho, assim, muita pressão. Eu trabalhava nessa época no jornal, né, no Jornal Correio, que é o maior do Norte e Nordeste. E assim, jornal, ele está enfrentando uma crise já há muito tempo. Então, assim, era muito estresse, muita mudança, muita. E eu tava assim, nessa fase. Aí eu me lembro que meu marido falou assim: não, a gente não precisa aceitar. Eu falei, como a gente não precisa aceitar? A gente vai, a gente vai aceitar, a gente tem que aceitar. E aí eu me lembro que meu pai virou assim, mas de jeito nenhum, como é que você vai abrir mão de sua carreira para poder isso? Eu falei assim, meu pai, eu não tô abrindo mão da minha carreira, não é essa a visão. Eu tô olhando para o futuro dos meus filhos, né? Eu tô olhando pra, como é que abre mão de uma oportunidade dessa para quem tem filho e para o meu marido também, que era uma grande oportunidade para a carreira dele naquele momento, um não em determinados momentos é um grande. Não era o caso até. Ele até falou: não, eu posso dizer não. Mas assim, eu falei: não tem como. E para mim, eu também vi como uma oportunidade incrível de mudança. Inclusive, eu já enxergava ali uma possibilidade de, nesse primeiro momento em que nós viríamos e estávamos preparados para passar um tempo só vivendo da renda de de eu pensar um pouco sobre o que eu queria fazer. Eu tenho certeza que isso foi fundamental para que eu pudesse empreender. Se eu tivesse ficado no Brasil, seria, não diria impossível, que a gente não sabe o dia, né, do dia seguinte, mas assim, era muito pouco provável que eu abrisse mão de um emprego para me dedicar a um empreendedorismo. E, ao mesmo tempo, a minha rotina de trabalho sempre foi, a vida inteira, acho que tem muito a ver com a personalidade também, de sugar tanto que seria muito difícil conseguir conciliar duas atividades ao mesmo tempo. Então, essa mudança foi para mim a grande oportunidade para finalmente poder fazer algo onde eu pudesse ser, eu diria, CEO da minha própria vida, né?
e que eu pudesse me sentir realizada, algo assim que, poxa, eu escolhi não exatamente pela rentabilidade que iria me dar, mas porque eu poderia fazer aquilo ali, mesmo se não me rendesse nada, sabe? Entendi. E assim, você trabalhou, você contou que você trabalhou em marketing, né? E aí achou esse curso quando você foi fazer o curso de inglês no colégio, no community college e tal. Mas assim, você sempre gostou dessa área fashion, assim? Conta pra gente um pouco como que é o seu trabalho, assim, como que é o dia a dia, né? Como o que você faz hoje? Pois falando um pouco da história, né? Quando eu fiz o Ikigai, que você pensa um pouco sobre no que você é bom, e aí foi um trabalho guiado, então vinha muito assim, no que as pessoas te reconhecem. Eu me lembro de muito isso, assim, por onde, até desde a época de faculdade, desde antes disso, desde quando minha mãe me arrumava. As pessoas sempre comentarem muito sobre a maneira como eu me vestia. Sempre elogiarem muito. Nossa, eu adoro o jeito que você se veste. Ah, eu queria umas dicas. Ah, quando você puder, você pode sair comigo para comprar roupa. Então já rolava isso, já acontecia muito. No meu trabalho específico, eu também dava alguns pitacos, porque eu trabalhava na área de gestão de marketing, mas em veículos de comunicação. Então, assim, quando eu trabalhei na Band um tempo, então quando a gente ia tratar ali os cenários, as apresentadoras, a gente tinha as stylists, mas eu sempre botava, não, essa roupa aqui não tá legal, vamos escolher isso, vamos fechar, a gente fecha a moeda das empresas de mídia é permuta. Então, assim, quem fechava as permutas com as lojas, então eu já escolhia as lojas pelo estilo que eu queria que as apresentadoras vestissem. Nos eventos, a mesma coisa, que a gente tinha, né, os rosters dos eventos. Então, assim, eu já mexia muito com isso. Minha avó era costureira e eu cresci dentro de um ateliê onde ela fazia vestido de noiva, tudo. Minha mãe, a mesma coisa, e ainda teve loja. Então, assim, Sempre teve presente na sua vida de uma maneira ou de outra, né? muito, muito. Até hoje minha mãe guarda um caderninho meu com vários desenhos eu acho que eu pensava que eu ia ser estilista e eu não tinha nem consciência. Então isso tudo aflorou na minha mente nesse período, né, de autoconhecimento. E foi muito bom porque foi dando aquela certeza, sabe? Foi dando uma segurança sobre, olha, isso aqui tá dentro de mim, é algo que realmente me enche o coração, me dá prazer e que vai me dar motivação para superar as dificuldades que virão. Fato, né? E aí, sim, mas até então o campo de fashion estava muito amplo ainda, né? Que eu comecei a me aprofundar um pouco mais sobre quais áreas dentro do fashion merchandising eu poderia trabalhar. Então, eu poderia trabalhar com compras, que foi uma área que eu fiquei bem interessada na época, e podia trabalhar com styling, que foi outra que eu também, que no final foi a que eu optei, mas eu pensando ainda em ser stylist de empresas. Então, assim, trabalhar para agências de propaganda ou para veículos também, para poder montar aí os looks, tanto dos comerciais quanto de apresentadores. Mas foi quando eu fui para o Fashion Week, conheci as consultoras de imagem que trabalhavam com pessoa física, e aquilo ali me deu um senso também de propósito, sabe? De olhar, poxa, trabalhar com mulheres, mexer com autoestima, colocá-las para cima. Eram essas as pessoas que me consultavam quando eu era mais jovem e diziam, poxa, você pode me ajudar nisso? Você pode me ajudar naquilo? Eu estou precisando de ir para um evento, não sei que roupa eu visto. Então, eu fui olhando assim, eu acho que isso vai me dá ainda mais satisfação. E paralelo ao fato de está em pandemia, a gente não está podendo ter entrevistas, deixar currículo, como é que a coisa estava muito incerta. E eu falei assim, eu acho que trabalhar online, ajudando essas mulheres, fazendo a consultoria, criando o método, vendo como é que a gente fazia, vendo quem já estava fazendo isso, como é que estava sendo o retorno. Fui fazendo um trabalho de pesquisa em cima do mercado, né, de quem é que já atuava dessa forma, quais eram os resultados, fiz cursos, e aí vi, rapaz, isso aqui pode dar certo. E fui fazendo, e foi assim. Que legal. E assim, conta um pouco, qual que é o perfil da sua clientela hoje? Assim, a maioria é brasileira ou tem também, né, americana? Onde elas moram? Você só atende obviamente, internet, mas assim, é no mundo inteiro? Pois essa questão de definir o público-alvo foi um pouco dramática para mim, porque vem sempre aquela sensação, se eu me limitar à brasileira, eu vou perder uma fatia gigante do mercado aí
de Americanas, que inclusive estou aqui. Mas o que me ajudou a definir isso? Duas coisas. Primeiro, quando você vai trabalhar com consultoria de imagem, pessoa física, é uma coisa bem íntima. Você vai além, não é como assim, eu vou montar um look para você fazer um comercial, não é. É uma coisa que você vai entrar dentro da casa daquela pessoa, virtualmente ou pessoalmente, não importa. Você vai trabalhar um pouco o emocional dela, tem um lado de autoconhecimento e de autoimagem importante. E o fato de eu ser brasileira, da minha cultura, todo o meu conhecimento, minha bagagem cultural ser de Brasil, me faz muito mais próximas de brasileiras. Eu me sinto muito mais conectada com essas mulheres. E eu pensei muito sobre isso, assim, como vai ser mais fácil, né? Não que eu não pense em um dia trabalhar também com outras nacionalidades, mas para um começo eu resolvi nichar. Então eu falei assim, não, eu vou trabalhar com nicho de brasileiras, primeiro porque eu me sinto mais segura, tanto na forma de como abordá-las, do nosso estilo, do jeito da brasileira se vestir, dos gostos, enfim, da forma como a gente pensa, tanto do ponto de vista até da comunicação, porque quer queira, quer não, falar em outro idioma é um desafio, ainda mais quando você está com duas novidades. Você tem uma profissão nova e ainda você tem uma comunicação nova. Então eu falei, não, em português eu vou me sentir também mais à vontade para botar a cara na tela. Ainda tem a terceira, né? Que é ir para a internet e se expor. Então, assim, isso tudo vai me dar mais segurança. E aí eu lembrei, assim, olha, tem brasileiro no mundo inteiro. Então, assim, não vai ser uma limitação geográfica, que era uma coisa que eu pensava. Eu falei assim, eu não quero me limitar. Se de repente eu começo a trabalhar com americanas aqui, na região onde eu moro, ok. Mas e se depois a gente vai para outro local? A gente sabe que depois que a gente sai do Brasil, imigrar vira fichinha, né? Assim, vamos mudar, vamos mudar. O pior você já fez, que foi largar a família e seu país. Eu falei assim, eu não quero ficar presa geograficamente aqui a essa vizinhança. Então eu quero trabalhar de forma remota. E aí eu falei assim, bom, por isso não que eu vou. E outra coisa, eu vi no dia a dia aqui das mulheres, que as minhas primeiras clientes foram locais, eu vi como quando a gente se muda de país, a gente se perde na nossa identidade. E isso passa pelo guarda-roupa. Então eu vi muitas mulheres, principalmente assim, elas saem, às vezes, aí casam, aí largam a carreira ou trocam de carreira, aí engravidam, têm filho. Então é muita mudança num curto espaço de tempo. Vai para um local onde o clima às vezes é completamente diferente do que ela morava. Aí quando ela olha para o guarda-roupa, ela olha assim, peraí, quem é que estava aqui mesmo? Porque não tem mais nada que me represente. Nada do que eu tenho fala mais sobre mim, ou veste bem em mim. Enfim, então eu vi muito essa angústia. As mulheres que vieram para mim no começo do processo foram justamente a minha fonte de pesquisa, né? Foi assim, essa angústia do tipo, eu não sei mais quem eu sou, eu olho para o meu guarda-roupa e nada ali mais me representa, eu não sei por onde eu começo. Então eu falei assim, olha, só reforçou, aí eu volto de novo para o meu Ikigai, né? Do que o mundo precisa? O que eu estou vendo como uma necessidade latente e que eu posso ajudar e que eu tenho prazer em ajudar? E aí juntou, né? A fome com a vontade de comer. Que no final do dia você está ajudando essas pessoas não só, né, a se vestir melhor, a se apresentar melhor, mas também está ajudando a autoestima dela, né? Você está levantando a autoestima delas, que isso não tem preço, né? Completamente. Eu diria que esse é o propósito, sabe? A gente trabalha a imagem pessoal de dentro para fora e de fora para dentro. São duas coisas simultâneas, porque assim, às vezes você vem se dedicar à família, aos filhos, quando você vê a rotina te engoliu. Às vezes o corpo muda, porque muda a rotina, muda o clima, muda a alimentação. Alimentação. Muitas mulheres ganham peso quando chegam aqui nos Estados Unidos, assim, eu diria a maioria. Então, aquilo vai minando a autoestima daquelas mulheres. Primeiro que elas, às vezes, não estão trabalhando ainda. Então, já perdem uma identidade por conta dessa falta da profissão. Quem elas eram, quem elas são. Ganham peso, aí também já começam a ter a autoestima abalada por saírem de um padrão. E vão se acumulando, aí passam a se dedicar mais aos filhos e começam também a não ter tempo para elas mesmas. Quando você vê, estão mulheres completamente minadas do ponto de vista da autoestima. E quando a gente começa a trabalhar essa questão da imagem, da autoimagem, de vamos lá, vamos tentar resgatar quem você era,
quem você é. Vamos tentar montar um guarda-roupa para sua rotina atual e não para aquela mulher que você era um dia foi ou quer ser. Porque aí você olha para o armário daquelas mulheres, está lá, a mulher com 3 filhos pequenos, com um monte de salto alto, com um monte de roupa que não entra. E na hora que precisa sair para ir em algum lugar, vai ali com a primeira peça que acha e quando passa na frente do espelho, toma aquele choque, porque ela não se reconhece mais. E essa não era a mulher que eu era, né, quando eu vim para cá. E isso abala. Então, quando a gente começa a trabalhar nesses detalhes, né, eu diria assim, parecem detalhes, mas no final fazem uma enorme diferença, começam a resgatar uma autoestima e isso provoca outras mudanças na vida, tá? Para buscar uma profissão ou buscar dedicar mais tempo para elas mesmas e começarem a se impor mais dentro da comunidade onde elas vivem, enfim. Muda muito, muda muito. O feedback que eu recebo é maravilhoso, assim, dessas mudanças. Muito bom. Imagino, é um processo de transformação, né, de novo, não só externo, mas, né, da cabeça também, interno, né? E hoje, assim, comparando, quando você olha, assim, o estilo de se vestir das brasileiras, das americanas, você vê... Quais são as principais diferenças que você vê, né? Ou até perguntando de outra forma também, né? O guarda-roupa que você sugere para uma brasileira que mora aqui, ele é diferente do guarda-roupa que você sugere para uma brasileira que está no Brasil, que está na Europa? Como você se adapta nessas coisas? O guarda-roupa que eu sugiro para uma mulher, independente dela morar aqui do meu lado, para outra que mora do outro lado, já é completamente diferente. Cada mulher tem uma demanda completamente diferente, mesmo elas morando no mesmo lugar, trabalhando na mesma empresa e tendo a mesma profissão. Porque a gente parte da essência, né? A gente parte de características individuais mesmo. Então, se tem aquela mulher que é mais criativa, tem aquela mulher que é mais conservadora, tem aquela mulher que é mais romântica, tem aquela mulher que é mais sexy. Então, assim, a gente tem que adequar para que o estilo dela fale sobre ela, fale sobre quem ela é. E, óbvio, também do ponto de vista da adequação, da estratégia, mas não como se fosse uma fantasia. Não dá para ser uma fantasia. Agora, em termos de diferença, né? A mulher brasileira, ela é muito vaidosa, né? Agora, eu acho que qual é a diferença maior quando você vem para cá? Eu acho que as pessoas aqui, elas se sentem mais livres para serem elas próprias, do ponto de vista de eu boto o que eu quiser e eu não estou muito preocupada com o julgamento alheio. As pessoas aqui também têm na cultura uma educação de não transparecer que está observando alguém. Eu não diria que não observa, porque todo mundo observa sim. Mas você tem um cuidado de não observar, de não ficar olhando. Então, isso deixa as pessoas à vontade também. Hoje eu quero sair com, não sei, assim, eu quero sair com minha blusa de brilho e ok. No Brasil, há um pouco mais de receio das pessoas sobre isso. O medo do julgamento lá, eu acho que é mais forte. Em termos de, eu quero usar o que eu quiser, entendeu? Principalmente aqui eu falo isso principalmente nas metrópoles, né? Quando você vai para Chicago, quando você vai para Nova York, você vai para as grandes cidades, nossa, as pessoas se vestem muito como elas querem mesmo, assim, sem se preocupar tanto com o julgamento alheio. Isso eu acho muito, muito legal. E lá não. Acho que basicamente isso. O fato de dizerem assim, a americana se veste... muitos comentários, a americana se veste mal, ou a americana sai de pijama. Acho que depende da região. Você observa que assim, nos subúrbios, pelo fato de você ter muita família, muita mãe, muitos filhos, muita demanda, então tem um corre-corre de mãe mesmo, que acorda de manhã e bota o pijama e veste e vai levar o menino na escola. Mas assim, no final... E depois vai para o Walmart. Depois já vai para o Walmart. Exatamente. Mas no fundo, elas também gostam de se arrumar, elas também sabem, se tem um evento, elas vão se arrumar. E você vê isso pelo comércio, né? A quantidade de marcas, de sapatos, de bolsas, de acessórios, de roupas que tem aqui e que vendem para essas mulheres. Então elas compram também e se arrumam também, mas eu acho que é aquela coisa da rotina que engole muito essa mulher e ela às vezes não se dá o tempo necessário para, né, se produzir como elas gostariam. Pergunta polêmica agora, hein? Você acha que homem também precisa de consultoria de moda? Total. Claro. Essa é a melhor parte da história. Meu primeiro cliente foi meu marido. Santo de casa faz milagre? Aí, ó, foi outra coisa. Outra reflexão que eu fiz na época, né? Quando tudo, assim,
Parece que vai ser uma conjunção astral, que as peças vão se encaixando, as luzinhas vão acendendo. E eu me lembrei disso. Quando eu conheci meu marido, ele se vestia... Ele que vai ouvir esse podcast, né? Mas tudo bem, ele já sabe. Ele se vestia muito mal, mas era muito mal mesmo. Ele sabe disso. E eu falava, porque a gente começou amigo, né? Depois que a gente se relacionou. Mas, assim, era uma amizade e eu virava assim, meu amigo, vamos melhorar isso daí. Porque roupa, ela é uma ferramenta de linguagem. Ela é como você comunica várias coisas sobre você. Então, estar bem apresentável pode abrir muitas portas no trabalho. E isso para homem e para mulher. Então, quando você se preocupam um pouco mais com a sua aparência, de estar com uma peça com mais qualidade, de estar com o cabelo cortado. Não era o caso dele, o cabelo e a barba eram sempre impecáveis. Mas a qualidade, as combinações, o conhecimento a respeito dos elementos de design, isso eu tive que orientar. E era tão engraçado, Juliano, porque eu ensinava, eu saía com ele para comprar, a gente comprava, aí ele ficava assim, meu Deus, não vou comprar isso. Eu falei, toma, comprava, e eu dava, e depois escrevia no caderninho, isso você usa com isso você usa com isso. E ele guardou esse papel muito tempo. Um belo dia ele me mostrou aqui, ó, essa camisa azul eu devo usar com as combinações de cores, sabe? O cinto, aí você vai botar o cinto dessa cor, a meia dessa cor, o sapato dessa cor. E ele mesmo fala, já é outro homem, meu filho. Eu preciso marcar minha consultoria, então, porque a Renata vive reclamando. Ela fala assim, essa calça não combina com essa blusa, pelo amor de Deus. Enfim, eu vivo passando vergonha nela. Então eu sei bem como é que é. E assim, você acha que as pessoas, elas sempre tiveram essa vaidade, né? Ou foi uma coisa que, assim, hoje com mídia social, exposição que as pessoas têm, isso é uma pressão maior que as pessoas têm para, né, para estar sempre na sua melhor foto? Olha, eu acho que sim, com as redes sociais há uma pressão grande sobre você estar, né, a imagem ter um grande peso, mas eu acho que sempre foi, viu? Na minha convivência familiar e profissional, assim, na minha casa, sempre foi, e às vezes eu acho até que foi mais em alguns aspectos, assim. Eu olho para meu avô, para meu pai, assim, eles sempre, homens, eu não tô nem falando de mulher, então assim, sempre teve uma preocupação muito grande, assim, às vezes a gente morava no interior da Bahia, sair para comprar em locais, para comprar roupas, porque tinha um acesso a coisas melhores, coisas mais bonitas, enfim. E quando a gente vai para os filmes também, que a gente dá uma olhada, né, os grandes estilistas, tudo isso já vem de muito tempo. Então, a questão estética é algo que talvez ele agora esteja sendo mais discutido e pensado, mas ele já era vivido há muito tempo. Assim, a gente já se deixava seduzir pela imagem desde sempre, desde os primórdios. Então, quando você vai estudar, inclusive, consultoria de imagem, você vê que, assim, a análise de coloração pessoal, que virou uma febre há alguns anos, né, nos 5 últimos anos, é algo de 30 anos atrás, mais de 30 anos atrás. Surgiu aqui nos Estados Unidos, inclusive, na Califórnia, mas, ou seja, há quanto tempo atrás? Quando você vai olhar assim, um estilista para a área política, Kennedy já tinha um estilista, né? O casal Kennedy, que foi, assim, ícone até dessa questão mesmo de figurino, de roupas e tal, tudo ali foi planejado. Os vestidos, os ternos, tudo dele já era trabalhado por uma consultoria de imagem. Então é uma coisa antiga, mas eu acho que hoje popularizou-se. Então as pessoas falam mais, as pessoas começaram a ver que não é algo só para celebridade ou para político. Então você pode ter a sua consultora de imagem e isso vai, inclusive, te gerar uma economia de tempo, economia de dinheiro mesmo, para não ficar comprando, né? E de estresse, porque quantas vezes a gente compra, aí depois na hora de se vestir não encontra, aí se frustra, enfim, é um estresse mental. Ou compra, deixa no armário, nunca usa, né? Exatamente, aí gera culpa, aí gera mais insegurança, enfim. Eu queria saber um pouquinho da sua história do New York Fashion Week, né? Porque eu acho que é meio aspiracional um pouco entrar nessa área.
Conta pra gente como foi o evento, o que você foi, enfim, fazer lá, o que você aprendeu naquele evento. Pois é, eu já estava fazendo faculdade de moda, então eu desejo, né, de quem está estudando moda é ir para uma semana de moda. E eu falei, nossa, eu estou nos Estados Unidos agora, como será que seria para ir para o Fashion Week? Aí comecei a pesquisar sobre isso. Aí conversei com a coordenadora do meu curso e ela colocou como algo assim distante, sabe? Do tipo, olha, você pode comprar um convite, ok, mas assim, uma entrada para um determinado desfile, mais ou menos mais de $1.000. Eu falei, ai, não vai rolar não. Só que aí, eu no Instagram, né, já era uma rata de Instagram, aí eu vi o curso New York Fashion Tour, que era um curso onde você tinha toda uma parte teórica dentro de uma escola de moda dos Estados Unidos, o Instituto de Moda, na verdade, o Instituto de Moda e Tecnologia, que é bem famoso lá nos Estados Unidos, então todo mundo que aspira a estudar moda lá nos Estados Unidos, não, lá em Nova York, todo mundo que aspira a estudar moda aqui nos Estados Unidos pensa em estudar lá, junto com isso só a Parsons, que ainda é mais famosa. Aí eu falei, nossa, vou poder conhecer esse college, estudar lá e ainda participar do Fashion Week. Agora, como era essa participação? Não era lá, sentada nos desfiles, apreciando, não. Era trabalhando dentro dos desfiles como stylist. Então, só que era um trabalho voluntário. Então, era uma parceria desse grupo que teve a ideia do curso com os estilistas. Então, porque os estilistas, os designers, eles têm lá todo um staff, um aparato, né, de pessoas ajudando a arrumar as modelos para entrarem na passarela. Então, essas pessoas que arrumam as modelos para entrar na passarela são profissionais de styling, que era a profissão que eu estava estudando. Só que eles também precisam de assessores. Esses assessores poderiam ser voluntários e poderiam ser o quê? Estudantes de moda. Então, só que esse ano não era só isso. Como tinha todo o curso dentro do Instituto de Moda e Tecnologia, eu falei assim, vai valer a pena, porque vai ter toda uma parte prática e uma parte teórica. É um curso pago, né? Era um curso pago, mas para mim, que estava aqui, era mais acessível, né? Então, era uma semana lá, participando dos desfiles, ajudando a arrumar os modelos que iriam entrar na passarela e com aulas teóricas fora desse momento. E ainda um tour por Nova York, pelo Sorro, pelas lojas, as lojas de departamento, as marcas, para poder falar um pouco sobre tendência, enfim. E foi isso, e foi maravilhoso. Como eu te falei, foi pré-pandemia, a gente chegou, eu voltei do evento em fevereiro, a pandemia estourou, já estava lá durante esse evento, a gente já observava que muitos desfiles não ocorreram porque roupas que vinham da China não conseguiram ser descarregadas dos navios já por conta de questões, né, sanitárias. Ali já acendeu uma luzinha. Só que aí depois veio a Fashion Week da Itália, que foi onde deu todo o spread lá por conta, né, de Covid. Mas foi assim, foi através desse curso. Quem tiver interesse, só entrar em contato comigo. Eu não sei se esse curso voltou, porque ele deu uma parada, né, nesse período em que as próprias Fashion Weeks ficaram virtuais. Eu não sei se ele vai ser retomado. Entendi. Vamos. Eu sei que tá todo mundo já com saco cheio de falar sobre Covid e tal, mas eu queria entrar um pouco nesse detalhe, porque ele teve, acho que um papel crucial no seu negócio, né? Foi quando você meio que mudou um pouco como você ia, né, organizar e crescer seu negócio. Então conta pra gente um pouco como você teve que se adaptar, como você, né, sobreviveu ao Covid ou mudou o seu negócio com o Covid. Sim, eu acreditaria muito ao Covid. Muito. Não que depois, não que isso tudo não pudesse acontecer sem a pandemia, mas eu diria que foi o grande catalisador. Por quê? Na hora que a gente ficou preso dentro de casa e sem saber o dia de amanhã, porque era grande incerteza, né? Talvez vinha uma sensação de que o mundo vai acabar, com outra sensação de que a gente vai viver para sempre daquele jeito. Então, eu mergulhei em estudo. Eu já estava fazendo a faculdade, aí a faculdade passou a ser virtual, e paralelo a isso eu comecei a tomar outros cursos, né? Ganhamos tempo, né? De deslocamento. Comecei a tomar outros cursos, inclusive de marketing digital, né? Eu acho que teve uma
pandemia e uma epidemia de curso digital. Todo mundo começou a tomar curso online. Então, eu fui uma dessas. Comprei curso que eu não consegui nem fazer. E aí, nisso, eu falei assim, vou me dedicar um pouco mais nessa coisa do online. Começou a fluir muito rapidamente. Eu comecei a crescer no Instagram e ter um engajamento muito rápido e grande. E aquilo foi me empolgando, né? Do tipo, olha, acho que isso aqui vai... Acho que por conta disso. Teve um acelerador também por conta das pessoas estarem dentro de casa. Então, começaram a consumir mais. Começaram a se voltar. E você fala assim, mas estava todo mundo dentro de casa. O que é que as pessoas queriam se vestir se não estavam saindo para trabalhar? Só que começou a ter uma outra lógica no processo. Elas começaram a perceber que elas tinham coisas demais. E que elas não precisavam de tudo aquilo. E que muitas coisas sem usar, começaram a ter tempo para organizar suas coisas, para olhar seu guarda-roupa, para ter, acho que também começou a ter muito um trabalho aí também de autoconhecimento. Então, foi havendo uma procura e uma interação e um engajamento das pessoas pela área muito grande. E isso foi fazendo com que eu me aprofundasse cada vez mais, me dedicasse cada vez mais e tivesse cada vez mais presente no online. Eu estava, assim, postando todo dia, conversando todo dia com as pessoas, interagindo todo dia e aprendendo muito, porque a fonte de pesquisa dessas pessoas conversando. E aí, como eu te falei, eu vendo as transformações que eu estava provocando virtualmente, sabe? Muitas mensagens, muitas pessoas assim, nossa, depois que eu comecei a ver você, depois que eu comecei a seguir você, mudanças de vida, isso vai deixando a gente assim, super, né, assim, agradecida, e meu Deus, eu não sabia que eu podia estar tocando na vida de tanta gente ao mesmo tempo. Você ganha uma dimensão, assim, que você não tem noção. Eu fiquei muito surpresa e empolgada com tudo isso. Foi uma grande, tipo, descoberta para mim esse ano de 2020, né, quando começou tudo isso, e as redes sociais do ponto de vista profissional. Eu não achava, inclusive, que era uma coisa, assim, tão possível, né? E aí, quando eu vi, não só possível, como rápido. Que foi uma coisa nova para você também, né? Você não, apesar de trabalhar em marketing, mas não estava nessa área de marketing digital, etc. Então você teve que aprender tudo isso. E aí agora já virou rata de Instagram, né? Segundo você mesmo. Pois é. Eu até trabalhava, Juliano. Eu gerenciava um jornal, mas também um portal de notícias, né? E um outro portal. Mas na época que eu estava lá, em 2015, 2016, que foi o ano que eu me mudei, foi 2016, a gente ainda estava, eu diria assim, struggling com como chegar nas pessoas. Porque quando você sai de uma mídia tradicional, é como se fosse um transatlântico para se movimentar. Tudo é muito demorado e requer muitas aprovações. Então, a gente não estava sabendo lidar com isso tão bem. Eu tinha, inclusive, assim, acabado de contratar um gestor de internet, o cara todo, sabe, para poder trazer isso, mas as mudanças que ele queria implementar eram... Então, assim, era uma coisa completamente diferente. Completamente diferente que você tá ali no Instagram, sabe? Tanto que quando você vai olhar a comunicação de grandes marcas de moda, né, você vê que assim, tem gente ainda patinando muito, enquanto você vê aí como que pessoa física estoura com Instagram e são contratadas por essas marcas para no final fazerem a comunicação delas. Como é que foi para você crescer no online? Assim, foi 100% orgânico? Que tipo de estratégia que você usou? Conta um pouco mais da sua plataforma online pra gente. Inicialmente foi totalmente orgânico. Como eu te falei, eu fiz curso de marketing digital e nesse curso que eu fiz, a premissa que foi super importante para mim, que era a seguinte: quantidade não era... Na verdade, a gente tem sempre a premissa de qualidade é mais importante que quantidade. Mas nesse caso, ele derrubou esse mito em mim do tipo, olha, qualidade agora não é o mais importante. Por quê? Porque se a gente é perfeccionista, e eu confesso que hoje sou menos, você fica muito travado de tipo, isso não tá bom. Ai, não vou fazer. Não, 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 não. E trouxe uma memória, eu estudei publicidade, que é o seguinte: você precisa de frequência. Você precisa estar na cara do seu público o tempo inteiro, porque senão ele nem lembra que você existe, ainda mais que você está concorrendo com várias coisas ao mesmo tempo. Então, quando eu virei essa chavinha do que eu precisava de frequência
e de que se eu ficasse me preocupando demais com a qualidade do story que eu ia colocar no ar, do post que eu ia colocar no ar, isso ia atrapalhar a outra estratégia que era estar presente o tempo todo ali na frente. Então eu comecei a postar muito, a aparecer no stories todo dia, comecei a impor metas para mim, para que isso, porque senão a gente fica muito, quando a gente empreende, né, que a disciplina é uma dificuldade, para alguns mais, para outros menos, eu diria que para mim muito, essa coisa da autodisciplina. Então eu comecei a colocar metas do ponto de vista da comunicação, né, da comunicação online, e aí cresci muito rapidamente. A partir daí, eu escolhia, do tipo, um post meu foi muito bem, e aquele post tinha uma virada ali para venda. Comecei a fazer posts mesmo trabalhando em cima do funil de venda, né? Aí, na hora de converter, aí eu ia lá e promovia aquele post. Então, assim, até hoje, a depender do post, se é um post de venda, se é uma promoção, se é algo chamando para um serviço específico, eu vou e faço uma promoção, mas não o tráfego mesmo, no botão promover do Instagram, vou lá, promovo alguns dias e às vezes ele gera também mais seguidores. E hoje a maioria dos seus clientes, eles vêm via Instagram ou vem via o pessoal que vai no seu site? Instagram. Instagram. Maioria, eu diria que assim, 80%, 90% é Instagram. Dos meus clientes vêm de lá. Não posso deixar ele, não posso parar. E como que é assim entrar? Porque bem, um dos seus produtos é consultoria de guarda-roupa, né? Como que é entrar na casa das pessoas que você não conhece, pessoa que, né, te conectou aqui, você vem aqui dar uma olhada na minha casa, tal, você fica à vontade, como é que funciona? Pois um dos desafios, inclusive, para essas pessoas me contratarem virtualmente sobre, né, a consultoria de imagem tá, mas como é que você vai olhar meu guarda-roupa? Como é que você vai estar daí de Chicago e vai entrar aqui? Eu moro em, sei lá, Miami. E aí, romper essa barreira, mostrar para as pessoas que a conexão ela tá muito mais entre eu e a pessoa do que necessariamente na minha presença física lá, eu diria que assim, é o maior obstáculo. A gente cria métodos, cria processos. Então, assim, e para cada pessoa isso pode ser diferente. Então, tem pessoas que eu peço para ela filmar o closet dela todo, me mandar esse vídeo, separar as peças que ela tem mais dificuldade e a gente vai ter um dia de 2 horas que eu vou lá olhar para tudo isso, ela vai ter filmado, né? Os armários, as peças do que ela tem mais dificuldade. E a gente tem um processo prévio. Nesse processo prévio, eu vou fazer algumas análises sobre tipo físico, sobre qual é o estilo dela, quais são os objetivos e tudo mais. E uma orientação também sobre o que ela vai fazer com cada parte do guarda-roupa dela. Nesse dia, é meio que assim, tirar essas dúvidas, ajudar ela bota o celular aqui, a câmera, e a gente vai, eu vou falar, olha, pega isso, veste com isso aqui não tá servindo, isso aqui você vai mandar pro concerto, isso aqui você vai organizar por cores, isso aqui você vai colocar em tal lugar, isso aqui você vai... Enfim, no final, a gente tá dentro de uma sala, eu e ela, entendeu? É como se tivesse, você esquece que eu tô do outro lado. Ela esquece, né? Eu também esqueço. Eu também esqueço. A gente pega um café, pega uma tacinha de vinho, aumenta essa música aí que eu gosto. Tem de tudo. E conta, eu queria que você contasse um pouco mais, assim, quais são os principais serviços que você oferece, né? E qual que é o seu top seller, qual é o seu carro-chefe, qual que você mais vende? Olha, o carro-chefe é a análise cromática, né? Que é a análise das cores. Então, é o tipo assim. Como funciona? Eu nunca fiz. Explica para um leigo. E serve para homem também, viu? Serve para homem também. Já me dá uma consultoria de graça aqui. O que acontece? Todos nós temos cores, né? Nós somos coloridos. Você é de uma cor, eu sou de outra cor, enfim. E quando a gente vai estudar a teoria das cores, a gente percebe o seguinte: na verdade, em consultoria de imagem tem uma premissa, que é harmonia. Quando a gente fala de beleza, a gente está falando de harmonia. E o que é harmonia, né? Harmonia, para o cérebro humano, está muito ligado à repetição. A gente gosta de equilíbrio de repetição.
Quando o nosso cérebro encontra isso, ele se sente confortável e começa a ter aquela sensação que no final a gente expressa como sendo belo. Então, é a partir daí que a gente começa a trabalhar. E quando a gente vai falar disso em cores, harmonia de cores, o que que é? É trazer para próximo do nosso rosto, que aí a gente trabalha em análise cromática, a gente trabalha a beleza facial, frontal aqui. É cabelo e rosto, porque é por onde a gente se expressa. Então, a gente foca nisso aqui. Aí, quando a gente vai analisar quais cores mais se harmonizam nessa nossa beleza, eu tenho que chegar nas características das suas cores para lhe propor cores do universo que sejam com as mesmas características. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa, quando faz. Aí eu aplico as ferramentas e faço a investigação, né? O método é esse. Quando eu analiso as cores que eu tenho, né, na minha paisagem de cabelo, de olhos, de boca, de lábios, de pele, eu chego à seguinte conclusão: essas cores minhas aqui, elas são cores mais escuras, são cores mais suaves e são cores mais quentes. Mas como é que você sabe disso tudo, Alessandra? Porque a gente tem ferramental de cores com essas características que eu coloco próximo ao meu rosto e vejo o match, e vejo que, nossa, ficou perfeito, ficou harmônico, ficou parecendo que o pintor que me pintou tirou da paleta dele aquelas mesmas cores. Então, eu faço essa investigação das suas cores e aí eu vou lhe apresentar, olha, Juliano, você pode usar todas as cores que você quiser, tá? Mas, se você quiser ter uma aparência mais descansada, mais jovem, se você quiser camuflar uma olheira, se você quiser camuflar uma cicatriz, uma ruga, enfim, eu recomendo que você use tais e tais cores, porque quando você colocá-las próximo do seu rosto, ela vai ter um reflexo que vai iluminar, que vai te deixar com essa aparência mais saudável. E isso não é achômetro, isso é. Por isso que às vezes a gente vê as pessoas colocando, né, os videozinhos na internet, no Instagram, porque realmente. Dos filtros. Porque realmente funciona como até um filtro. Às vezes, quando eu peço para a cliente, coloque esse tecido e veja como você projeta no espelho. Dá uma sensação de que passou um filtro na sua frente. Esse é o carro-chefe, Juliano. Eu diria que não é o mais importante, tá? Ele é o carro-chefe, ele é o carro-chefe, ele mexe com a autoestima das pessoas, ele mexe, eu diria que ele ajuda muito a dar como primeiro passo para uma mudança maior, mas o que eu considero assim, o fundamental é a investigação de estilo, que é inclusive a etapa 1 de uma consultoria completa. Nessa investigação de estilo, a gente faz um trabalho de autoconhecimento, tem umas ferramentas, inclusive, assim, meio de psicologia, mas a gente tem fundamento para que a gente chegue na essência daquela pessoa. E aí a gente vai propor, olha, fiz aqui a sua, tá? E percebi que você é um cara mais tradicional, um cara mais assertivo, às vezes um pouco autoritário, enfim, eu estou chutando aqui. O que a gente vai... Já ia perguntar, você já fez análise, já isso, só dessa conversa? O que a gente vai fazer com essas informações? A gente vai trazê-las para a sua imagem, a forma como você vai se vestir, seja nas cores, nos tecidos, nas modelagens, na forma como você vai estilizar a sua roupa, seja botando uma gravata, seja não, seja botando um colete, seja usando um anel, seja usando um bracelete, seja usando mais metal, mais couro, seja clareando o cabelo, cortando, deixando barba crescer, não sei. A forma como a gente vai definir isso vai ter muito a ver com quem você é e quem você quer ser, né? Então, Alessandra, eu sou um cara realmente assim muito autoritário e eu sinto que minha equipe não se sente muito à vontade comigo. Tem como eu melhorar isso através da minha imagem? Tem como eu passar uma imagem de um cara mais aberto, mais acessível, mais chega junto? Tem como a gente fazer isso, com tudo. Desde o corte de cabelo, até a questão de deixa barba, não deixa barba, até as cores que você vai dar preferência de usar na parte de cima, até as modelagens, enfim. Então, a gente vai começar a trabalhar isso, óbvio, trazendo sempre um traço teu, que é para você também não ficar
descaracterizado, não é ficar vestido de outra pessoa. Ó, eu não te disse que eu falo muito, menino do céu. Você pediu todas as... Eu não vai falar todas as etapas, né? Que isso é muita... Dá os top 3. Já deu 2, dá mais um. Pois é, a investigar. E aí, o styling, que é ensinar as pessoas como montarem seus looks, né? Como combinar. Agora, como é que cinto que eu boto com que sapato? Que calça que eu boto com que camisa? Que cor combina com o quê? Que modelagem combina com o quê? Que meia eu coloco com tal tênis ou com tal sapato? Essa bermuda, para não ficar muito careta, o que eu faço? Com que camisa eu uso? Ou então, isso aqui tá muito informal, eu queria ficar um pouquinho mais formal, mais arrumado, né? Mas eu não queria deixar de estar confortável. Então, o styling é outro serviço bem legal. Mas tem vários, tem arrumação de mala, tem organização de guarda-roupa, tem personal shopper, que é para sair para comprar para a pessoa ou enviar a ela todos os links com as lojas que ela vai comprar dentro do budget dela, naturalmente, aí ela compra. Enfim, eu vou deixar aqui meu site, alessandralessa.com, e lá tem a descrição dos principais serviços. Quem tiver interesse pode chegar lá também e dar uma lidinha. Que legal. Bacana, bacana. E Ale, assim, durante, né, ouvindo a tua história, teve, assim, acho que várias mudanças, né? Teve, obviamente, as mudanças físicas, né, de passar, de vir para cá, de vir para os Estados Unidos, as mudanças de carreira, né? Depois a mudança do negócio em si, etc. E hoje tá aí, tá com o negócio super bem, tá bombando no Instagram. Mas, assim, qual foi a maior dificuldade que você passou, assim? Teve, né, teve algum momento assim que você pensou, vou desistir, não dá mais, não consigo mais fazer esse curso, ou não consigo mais tocar isso aqui? Assim, eu diria que a maior dificuldade, e eu não acho que seja só minha específica, acho que de todo empreendedor que vem de longo tempo de carreira como empregado, né, como um funcionário de uma corporação, é a autodisciplina, é você não procrastinar, é você manter um planejamento, fazer um planejamento, seguir aquele planejamento, manter aquilo ali. Isso para mim foi e ainda é a grande dificuldade, essa autodisciplina, né? Não perder o foco, enfim. Agora, no meu percurso, né, desses 2 últimos anos do meu negócio, o momento em que eu não diria que eu pensei em desistir, eu não pensei em desistir em momento algum, mas que eu acho que eu sofri um pouco mais, foi assim, quando eu tive que me expor no Instagram, né, mostrar a cara, de que você... É uma fase difícil, assim, e olha que eu nunca fui uma pessoa muito tímida, eu sempre, acho que foi uma das primeiras a ter Instagram, sempre adorei mídia social, mas assim, até você ir pra lá, gravar vídeo, expor, não você precisa expor a sua intimidade, não é nada disso, mas você se torna mais vulnerável, e você cria uma expectativa, eu não diria que todo mundo, mas eu acho que uma grande parte, até porque a gente vê outras pessoas comentando a mesma coisa, você cria uma expectativa de um apoio das pessoas próximas de você muito grande. E às vezes elas não estão nem aí, elas estão lá vivendo a vida delas. Então, assim, o seu business para você é algo extremamente importante. Só que para aquelas pessoas, olha, isso pode não estar interessando. E você levar isso para o pessoal é um tiro no pé. Então, você ter essa consciência de que as pessoas próximas a você, elas não têm obrigação com você, nem de te apoiarem, nem de estarem ali contratando você, nem de estar... Não, elas não têm, elas estão lá, sabe, vivendo a vida delas. É possível que depois que você fizer sucesso, elas venham dizer, nossa, eu acreditava em você, poxa, eu tava ali. Mas também se não vier, também tudo bem, entendeu? Então, assim, eu diria não criar expectativa sobre amigos se tornarem clientes ou ficarem ali te aplaudindo. Isso é algo que eu acho que eu me frustrei um pouco, porque eu fiquei um pouco nessa expectativa e vejo que muitas pessoas também vivem isso, né? Ficam naquela, buscando apoio, quando você tem que ter na cabeça que é você mesmo. Se tiver apoio, maravilha, mas se não tiver também, tem que meter a cara com a coragem mesmo. Tem que ter bastante resiliência, né, para passar por isso, né? Porque às vezes você fica esperando, né,
aquela ajuda, aquele comentário, aquele aplauso e não vem, né? E aí você fala, então o erro sou eu, né? Eu tô fazendo uma coisa errada. E não é, né? Às vezes é o tempo que você leva para construir alguma coisa, né, a sua marca, enfim. Exato, exato. E assim como você, por exemplo, aquele seu amigo, aquele seu parente ali tá com mais não sei quantas pessoas, cada um com seu negócio. Então, assim, ele tá vivendo a vida dele, vai ficar esperando o quê? Que ele, né, que tipo, ai, sério, enfim, mas é algo que a gente vai aprendendo mesmo. Então, assim, é tanto aprendizado, viu? Empreender, se no final não der em nada, deu em muito aprendizado. E Ale, desse tempo todo que você está aqui, pô, conta pra gente uma história, sei lá, curiosa ou engraçada da sua vida, do seu trabalho aqui, né? Seja da cultura, ou seja da língua, né? Sempre, acho que todo mundo que vem para cá, sempre acontece alguma coisa que, né, do jeito da gente pensar ou do próprio vocabulário que a gente tropeça. Você passou por isso ou não? Ah, menino, com certeza. Ah, com certeza. O problema é que agora que você me pegou de surpresa com essa pergunta, eu não sei se eu vou conseguir lembrar. Mas eu não só. Eu acho que eu passo o tempo inteiro. Primeiro que eu já sou uma pessoa distraída, né? Distraída, atrapalhada. Com certeza meu filho vai lembrar de uns 10 aí. Porque geralmente é quando eu tô com ele, viu? Pra meu azar. E aí ele vai lá e fala, tira. Exatamente, exatamente. Quando eu cheguei aqui, eu achava que eu sabia o inglês do mundo inteiro. E aí eu vi que, nossa, como eu estava defasada, assim, eu não entendia, e eu me cobrava muito, e o fato de muitas vezes você vir com o marido, com alguém que fale melhor, ou até igual a você, mas que se predispõe a estar ali na frente, você se acomoda muito, vai, né, ficando, deixando a pessoa resolver. Isso é uma coisa muito ruim, porque no final das contas você leva mais tempo para poder ganhar fluência. Então, assim, eu me lembro que eu tive muito essa fase, assim, do tipo, meu marido, vou trazer um colega de trabalho, uma família para almoçar aqui. Eu falei, ai, meu Deus, não traz não. Não traz não, porque eu vou ter que ficar conversando com ela, nananã. E no final, não, eu pensava mais um pouco, eu falei, não, traz. E se ela quiser entender o que eu tô falando, ela entende. Se ela não quiser, ela come, eu faço uma comida gostosa, ela come. Mas, Juliana, não tô conseguindo lembrar que agora com certeza tem. Você já tem me falado isso antes. De trazer. Não, tem que pegar o convidado de surpresa também. Ale, pô, muito legal, aprendi bastante, assim, acho que pra gente ir um pouco pros finalmente aqui, eu tenho um quadro que eu chamo das rapidinhas, né? Então, são 4 perguntinhas, fala pra mim a primeira coisa que vier na sua cabeça, sem pensar muito, mas assim, o que você mais sente falta do Brasil? Além da família das pessoas? Se for a família das pessoas. Família das pessoas, topo de tudo, mas assim, eu sinto muita falta da minha região, que eu sou da Bahia, sinto muita falta da Bahia. Eu passei um mês lá agora e vi como me faz bem estar lá. E a paisagem, o clima, e eu não tô falando do clima só do calor, que é óbvio que pra gente que mora aqui numa região muito fria, o calor é bom, mas assim, é o clima das pessoas. A Bahia tem uma coisa diferente, assim, eu sou suspeita, mas assim, o clima das pessoas, o sorriso, a forma que você mal conhece, quando você vê, você já tá contando a vida e dando risada, isso me faz falta. Além da comida e da música. Então, assim, a Bahia, com todos os seus detalhes, me faz muita falta. Que legal, sinto falta da Bahia, essa é boa. Mas e o que você descobriu aqui que agora você não vive sem? Rapaz, a Amazon. Eu diria assim, 2 coisas que eu não sei mais viver sem. A Amazon, que tudo que eu. Ai, vai ali, pede na Amazon. E ainda mais Prime, que já, se quiser, ainda chega no mesmo dia. E a outra coisa é comando de voz. Ave Maria, também não sei viver mais sem. Alexa, Google, Siri, não sei viver mais sem. E que conselho que você daria para, né, para uma mulher que quer empreender aqui nos Estados Unidos? Quem quer começar nessa jornada como você começou? Eu diria, não pensa muito não. Vai com coragem. Primeiro não, acho que assim, primeiro de tudo, estude. Não ache que você já sabe tudo, porque a gente não sabe. Por mais que a gente saiba tudo hoje, amanhã alguma coisa já mudou. Então, assim, eu sempre recomendo estudar. Eu sou muito boa em culinária. Ok, maravilha, você sabe fazer um bolo divino, você sabe fazer Mas vai se aprofundar dentro da culinária em outra coisa. Então, que curso que eu posso tomar que vai agregar na minha área de culinária?
né? Ah, é de marketing digital, de repente, para divulgar meu produto online? Pode ser. Ah, é de uma técnica nova para utilizar sei lá, um condimento, enfim. Ou é de embalagens? Alguma coisa. Eu recomendaria as pessoas sempre buscarem alguma coisa para estudar. Segundo, se conectar com outras pessoas da mesma área. Isso ajuda demais, porque empreender é algo muito solitário. E, como eu te falei, essa coisa de ficar criando expectativas sobre as pessoas que estão próximas a você de te apoiarem, tá fadado à frustração. Então, vá buscar em pessoas que estão vivendo a mesma coisa que você. Talvez não necessariamente na área que você quer empreender, mas que sejam empreendedores também. Então, essa conexão com pessoas que também estão empreendendo, acho fundamental, porque é aquele suporte que você vai ter, é aquela troca de, ai, hoje não foi tão bom, mas amanhã vai ser melhor. Como é que você está se virando com isso? Como é que você está fazendo com aquilo? Então, eu daria esses 2 conselhos: estudar e fazer parte de algum grupo de empreendedores para que você possa ter essa troca e se ajudarem. E para quem quiser aprender um pouco com você, assim, tem algum livro ou um filme, um podcast que você, né, gosta, que pode inspirar aí os nossos ouvintes? Estou lendo um livro, estou no final agora de um livro muito bom, que é Inteligência Estética, de Pauline Brown. É bem legal esse livro e ele, apesar dele falar de moda e tudo mais, ele não é voltado para a moda. Ele traz a questão da inteligência estética não do ponto de vista do design da moda. É muito mais sobre os sentidos, sabe? Os nossos 5 sentidos. Então, essa Pauline Brown, ela foi CEO da Louis Vuitton aqui, Norte América, e trabalhou muito tempo no mercado de luxo. Mas o que ela traz? Ela pondera que, assim, no meio de uma época em que a gente tem tudo tão fácil, né? As pessoas, tá tudo muito acessível. O fato de você prestar atenção nesses 5 sentidos na hora de você criar o seu produto, ou de você criar o seu serviço, é que pode ser o grande diferencial. Muito provavelmente será o grande diferencial. E aí ela traz vários exemplos práticos, assim, de grandes empresas que se tornaram porque estiveram atentas a essa questão da inteligência estética, que é focar nos 5 sentidos. Então, seja da parte da embalagem, seja da parte do cheiro da loja, da própria estética em si, dos detalhes. Então, ela foca assim, como é importante você prestar atenção nos detalhes para agregar valor ao seu serviço, ao seu produto. Show! Vai entrar na minha lista aqui agora, mais um. Ale, muito obrigado. Obrigado pelo papo, foi show de bola, eu adorei. Eu queria aqui no final, assim, realmente, não só te agradecer pela presença, mas acho que exaltar a tua trajetória, né? Porque é muito, acho que ver a tua história, ela acaba sendo um pouco a história de várias pessoas que vão para fora, né, apoiando o marido ou a esposa, etc. E aí a pessoa, eu acho que passa por um tempo de reflexão, etc. E muita gente, eu acho que até se perde ou se deixa se deixa ficar de lado, né? Assim, não se reencontra, né? Não, né? Acha que a vida que eu tinha não vou ter mais, então agora minha vida acabou. Então, ouvir a tua história de alguém que conseguiu se reinventar, que teve a coragem de começar de novo, é muito inspirador, né? E aí, acho que dividir um pouco, né, do meu lado pessoal também, a gente também teve uma história parecida. Quando eu vim, a Renata, minha esposa, também teve que largar a carreira dela, ficar um tempo, né, até ela se repensar e tal. Hoje já retomou, mas assim, é um período realmente que a pessoa tem que ter né, ela não só ela veio para suportar, mas ela tem que ter um suporte também. Então acho que vou aproveitar e fazer um pedido aqui também, né, para os maridos ou para as esposas, que assim, preste atenção na sua esposa, preste atenção no seu marido, né? Às vezes a gente está super ocupado com o trabalho, com o dia a dia, mas aquela pessoa que está lá, ela precisa de um apoio também, né? Então eu acho que é um pouco disso. Vou aproveitar também para dar uma dica de negócio para quem está aí no Brasil, né? A minha esposa, quando ela voltou a trabalhar no processo, ela usou uma consultoria que chama The Mom Project,
que é uma consultoria especializada em realocar mães que ficaram fora do mercado de trabalho, né? Então a Renata ficou mais de 10 anos sem trabalhar, e aí a consultoria ela foi, ajudou ela a fazer o currículo, ajudou ela a se preparar para a entrevista. E eu acho que no Brasil isso, né, deve ser uma oportunidade muito boa. Então, para quem tiver a fim de empreender aí, ó, já tem uma dica, não vou cobrar nada pela consultoria, manda ver, né, estiver ajudando a gente. Mas, Ale, realmente, assim, eu acho que é isso, assim, a tua história de reinvenção, a tua história de começar seu negócio, né, e de poder ajudar os outros, né, é muito bacana. Queria muito, muito, muito te agradecer demais, né? E aí fala pra gente então, onde o pessoal te acha, como é que, né, alguém quer fazer uma consultoria com você, como é que o pessoal acha, Ale? Obrigada, Juliano, obrigada por suas palavras, generosas palavras. Mas eu acho super importante isso que você falou, essa dica que você deu, e eu reitero o que eu falei, de buscar estudar. Eu me lembro que, assim, às vezes você vem aqui para os Estados Unidos e fica, ai meu Deus, por onde eu começo? Então, eu gostaria de reforçar a ideia de buscar um curso, né? A gente tem aqui a oportunidade, acho que na maioria dos lugares, de ter community colleges que são mais acessíveis, e aí buscar um prospecto, dar uma olhada ali, algumas coisas que você possa fazer, porque às vezes não é nem aquilo que vai ser o seu futuro, mas é ali que você pode estar tendo uma conexão para ter uma ideia. Eu acho que só o fato de você estar se dedicando um tempo para pensar em alguma coisa relacionada à sua carreira já é o primeiro passo, né? Então, não precisa tomar a decisão ali, mas espera aí, eu estou me dedicando a um lado profissional meu, ainda que eu não sei nem qual vai ser, mas sabe, tô destinando tanto tempo do meu dia, tantos dias no meu mês, para pensar sobre alguma coisa. Então, isso já ajuda. Mas vamos lá, falando de mim, meu Instagram, eu recomendo que todos deem uma passadinha por lá, porque eu diria que, assim, não é só a minha vitrine, mas é a minha forma de comunicação com as pessoas. Ali eu respondo todas as perguntas, ali eu falo muito do meu trabalho, ali eu dou dicas mesmo de consultoria de imagem para todas as pessoas, assim, em especial mulher. É o @ Alessa Personal Stylist. Então, só dá uma pesquisadinha ali no Instagram. E a outra forma de falar comigo é através do meu website, alessandraalessa.com. E dali você vai para o Instagram, dali você vai para o meu e-mail, enfim, fica mais fácil com, né, esse endereço, alessandraalessa.com. Então, obrigada pela oportunidade. Mais uma vez, eu quero desejar aqui todo o sucesso do mundo para você, para esse podcast. Conte comigo para divulgá-lo ao máximo. E é isso, pessoal. Vamos aí também passar para os amigos, compartilhar, divulgar para todo mundo, para que a gente traga mais pessoas para participar aqui com a gente. É isso aí, valeu. Já fiz meu trabalho no final aqui. A gente vai colocar aqui na descrição o link do teu Instagram, o link do teu site para o pessoal te achar, né? E para terminar isso, pessoal, eu queria agradecer todo mundo que ouviu o nosso podcast aqui nas plataformas de streaming, todo mundo que acompanha a gente no YouTube. Eu sei que eu sempre digo que, assim, para mim o tempo é o bem mais precioso que a gente tem. Então, o fato de você ter passado um tempinho aqui com a gente, nos ouvindo, nos acompanhando, enche meu coração de orgulho e de gratidão. Então, muito obrigado. Mas eu não posso deixar de terminar sem pedir um favor para vocês, né? Então, gostou, aprendeu alguma coisa, se divertiu, compartilha, né? Vai lá no Spotify, no Apple, no Google, dá um like, dá um review bacana pra gente. Tá no YouTube, dá um like, compartilha o episódio, né? Se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, quer fazer algum comentário, né? Me marca no Instagram, meu Instagram é @jg.julianogodoy. Tiver alguém que você quer que eu traga para entrevistar aqui, manda também, né? Para a gente poder trazer mais gente e disseminar esse conhecimento, né? E é isso, vou ficando por aqui. Muito obrigado por você que acompanhou a gente e feliz Dia das Mulheres para todos vocês. Um abraço, gente. Valeu, até a próxima.